Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a Era Napoleônica, que ocorreu de 1799 a 1815 e inicia-se com o golpe de 18 de Brumário e termina com a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Napoleão chega ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da continuação dos ideais da Revolução Francesa. Para muitos autores, o período napoleônico é entendido como uma continuidade do processo revolucionário francês. Napoleão Bonaparte é considerado, para muitos franceses, o governante bem mais sucedido da história da França. Algumas pessoas dizem que ele foi tão bem sucedido devido sua habilidade como estrategista, seu espírito de liderança e seu talento para empolgar os soldados com promessas de glória e riqueza após cada vitória. Podemos dividir o governo de Napoleão em três períodos: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. O governo do consulado era republicano e controlado por militares, onde três cônsules chefiavam o poder executivo: Napoleão, Roger Ducos e Sieyès. Mas como Napoleão foi eleito primeiro cônsul da República, era ele quem realmente governava. Apesar do cunho democrático criado pela nova Constituição, era ele quem comandava o exército, propunha novas leis, nomeava os membros da administração e controlava a política externa. Este período se caracterizou pela recuperação econômica e pela reorganização jurídica e administrativa na França. A subida de Napoleão ao poder ocorreu em meio à crise que havia no Diretório, de 1795 a 1799, sendo verificadas várias conspirações. O prestígio conquistado com as campanhas militares externas pelo governo francês em geral e a de Bonaparte em particular, colocou Napoleão para ser o garantidor da ordem interna da França. O golpe contra o Diretório, no 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, representou a reação dos girondinos, tendo Bonaparte à frente da conspiração. Napoleão, como primeiro cônsul, de 1799 a 1804, possuía o objetivo de reorganizar a economia, a sociedade francesa e as novas instituições da burguesia, criando uma estabilidade no país. No plano econômico, uma das principais medidas foi a criação do Banco da França, que, controlado pelo Estado, criou o padrão monetário do franco, possibilitando ainda financiamentos à indústria francesa e à agricultura. A criação desse Banco Central possibilitou ainda o controle inflacionário. No âmbito da organização social, a principal instituição burguesa criada por Bonaparte foi o Código Civil Napoleônico, em 1804, que serviu de parâmetro a diversos códigos civis nacionais posteriores. Inspirado no direito romano, ele garantia vários princípios caros à burguesia liberal, como a liberdade individual, a liberdade de trabalho, a liberdade de consciência, Estado leigo, igualdade perante a lei e direito à propriedade privada. Mas o Código não garantia direitos ao trabalho assalariado, proibindo greves e organizações de trabalhadores, além de restabelecer a escravidão nas colônias. Com o novo código, Napoleão garante o apoio da burguesia, do exército e dos camponeses. Também assegurava a separação entre a igreja e o Estado e eliminava os privilégios feudais. Após depor o diretório e estabelecer o consulado, Napoleão elaborou uma nova constituição que estabelecia como primeiro cônsul pelo prazo de 10 anos, e a Carta Magna, ainda que lhe concedia poderes de ditador. O regime ditatorial foi usado para defender a França dos inimigos externos. Desta maneira, os bancos franceses abririam uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas. É criada a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que auxiliou o impulso ao desenvolvimento industrial. Um dos atos mais importantes de Napoleão como cônsul foi retomar o diálogo com a Igreja Católica, rompido durante a Revolução. Após várias semanas de negociação, a França assina com o Vaticano uma concordata em 1801. Nesse tratado, a Igreja renunciava a reivindicar as propriedades eclesiásticas
que haviam sido confiscadas pelos revolucionários. Por outro lado, o governo teria o poder de nomear bispos e o clero seria pago pelo Estado. Durante o governo do consulado, as oposições foram aniquiladas, a alta burguesia consolidou-se e os projetos de emancipação dos setores populares foram sufocados. Com os resultados obtidos nesse período, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício em 1802, devido ao apoio das elites francesas que estavam entusiasmadas com os avanços. Bonaparte realizou ainda a reforma no ensino, que garantiu a formação de parte do funcionalismo público e de oficiais para o exército, além de cursos superiores, como nas escolas de direito, de política e técnica naval. Inúmeras obras públicas foram realizadas, garantindo condições infraestruturais ao país e também consolidando o apoio dado a Napoleão pela população. Com esse apoio, Napoleão pôde conseguir a vitalicidade do poder com a Constituição, tornando-se imperador da França. Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos entender a formação do Império Napoleônico e o governo dos 100 dias. Bons estudos, aguardo vocês, até a próxima!